Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma websérie Empower. Eu sou o Massal, CEO aqui na Empower, e seria o mediador do nosso bate-papo de hoje. Estreando em nossos webinars, temos a Andrea, que será responsável pela curadoria das nossas perguntas hoje. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou gestora de projetos aqui na Empower, mas também já fui de várias organizações estudantis na graduação, então conheço bem aí a vivência de vocês. E hoje eu vou estar fazendo a curadoria das perguntas, então, por favor, mandem as perguntinhas de vocês aí nos comentários. Seja muito bem-vinda, Andrea. Venha mais vezes nos visitar aqui nos webinars. A Andrea já volta, ela tem uma surpresa para contar para a gente. Bom, surpresa mais ou menos, né? A gente já deu um spoiler ali na última divulgação, mas a Andrea já volta. Bom, para quem ainda não conhece a Empower, né? Nós criamos programas e ações de relacionamento para conectar jovens e organizações estudantis com as principais empresas do país, né? Nosso objetivo é compartilhar conhecimentos de expertise das nossas empresas mentoras, né, sejam de negócio, de gestão e técnicos, de forma que vocês possam aplicá-los, esses conhecimentos aí nos projetos que vocês conduzem, né, e que sejam relevantes ao mesmo tempo também para o desenvolvimento profissional de vocês, né. Quem quiser saber mais sobre Empower, é só acessar nossas redes sociais, né, e para ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão, é só se cadastrar na nossa plataforma. É super rápido, é simples e gratuito. Os links estão aí nos comentários, né? E finalizando aí a apresentação do nosso time, temos o JP, que está aqui na picape, né, turbinando aí a transmissão do nosso webinar. Super obrigado aí, JP. Então, voltando de novo aí na Andrea, queria chamar a Andrea para comentar para a gente sobre um ponto bem interessante. É isso aí, pessoal. Hoje, além desse conteúdo super bacana que a gente trouxe para vocês, a gente trouxe um prêmio no final, hein? Então, a gente vai estar sorteando um curso de até R$50 na plataforma Udemy. Legal? Para vocês participarem, é muito simples. É só vocês acessarem o Insta da Empower, tá? A Empower Oficial. Tem um post que a gente fez ontem sobre o sorteio. É o segundo post da nossa bio, tá? Tem escrito sorteio bem grande, é bem fácil de localizar. Vocês vão acessar esse post, curtir o post e comentar 2 hashtags pra gente, que é a hashtag Empower e a hashtag PainelES, tá? A gente vai mandar esses links, essas informações ali nos comentários também, mas já podem começar a curtir e a comentar lá. E aí, no final, a gente volta para fazer o sorteio. Legal, e o vencedor tem que estar com a gente até o final, né, André? Se for sorteado e não estiver, a gente roda a lista. A gente vai continuar sorteando para o próximo. É isso aí, tá combinado, hein? Então tá. Bom, nosso bate-papo de hoje é muito, muito especial. A gente vem preparando esse bate-papo já há algum tempo, né? A gente está super contente que finalmente esse dia chegou. E ele é super especial porque ele é organizado por organizações estudantis para organizações estudantis, né? Então, esse é um primeiro evento desse tipo que a gente está realizando. Estamos muito contentes em poder realizá-los com parceiros muito queridos que a gente já vai apresentar. Legal? Bom, a gente sabe que esse período de quarentena, né, gente, tem trazido uma série de desafios, né? E por isso a gente achou importante organizar um bate-papo como esse de hoje, né? Para que a gente possa compartilhar aprendizados e nos inspirar, né? Acho que tem muita coisa de diferente que a gente pode fazer, apesar de um contexto super desafiador, mas eu acho que a gente consegue se reinventar a partir de muitas... em vários sentidos, né? Em relação aos projetos, em relação à forma como a gente se organiza, em relação à forma como a gente se relaciona com o nosso time. E eu acho que é um pouco disso que a gente vai discutir aqui nesse bate-papo de hoje, né? Nesse contexto, convidamos 3 organizações estudantis parceiras, né, para compartilhar com a gente um pouco de como eles têm se reinventado nesse período de quarentena, de isolamento social. Legal? E para iniciar esse nosso bate-papo de hoje, gostaria de apresentar, começando pelo Felipe Félix, presidente do CAEP, que é o Centro Acadêmico, né, de Engenharia Química da USP de Lorena. O Felipe Félix, também conhecido como Fê Félix aí nas baladas de Lorena, né? Félix, dá um tchauzinho para a galera aí. O Fê Félix já volta para se apresentar. Temos a Júlia Helena, diretora de projetos da Leve, uma EJ, uma empresa júnior da UF, Federal Fluminense. Legal? Super bem-vinda, Júlia. Temos também o Kelvin Moreira, que é o líder de projeto da UFABC Rocket Design. Então, seja super bem-vindo aí, Kelvin, os nossos 3 convidados de hoje.
Gente, sejam todos muito bem-vindos à casa de vocês, né? Muito obrigado por vocês aceitarem esse convite de compartilhar com a gente, o pessoal que está nos assistindo, um pouquinho aí do que vocês têm estruturado, têm reinventado aí nas organizações que vocês lideram, né? Acho que vai ser muito legal esse bate-papo, sejam muito bem-vindos. E eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, né? Então, assim, vocês têm o projeto de vocês é muito legal, fiquei super contente por vocês terem feito uma seleção super cuidadosa aí do que vocês têm feito de diferente para compartilhar com a gente, né? Então, antes de eu passar a palavra aqui para o Fê Félix, né? Então, vou pedir para o Fê Félix se apresentar, depois a Júlia, depois o Kelvin, nessa ordem. Mas antes disso, só queria lembrar para vocês que esse webinar foi feito para vocês que estão aí nos assistindo, né? Então, fiquem à vontade para compartilhar as dúvidas de vocês, comentários, perguntas, que a gente pode ser para os três, né? Ou pode ser direcionado para um projeto específico, para algum dos participantes aqui, e a Andréia vai trazendo e a gente vai batendo esse papo aqui. A ideia seja bem informal e que a gente possa direcionar de acordo com o interesse de vocês que estão assistindo, tá bom? Então é isso, gente. Estou projetando aqui já a apresentação do Fê Félix. Fê Félix, a palavra é contigo. Se puder contar um pouquinho de você, da sua jornada e falar um pouquinho do CAEC. Obrigado, Mazão, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui representando o CAEC hoje. Como você já disse, meu nome é Felipe Félix, mas ninguém me chama assim. Todo mundo me conhece por Fê Félix. Eu tenho 20 anos, sou leonino. E hoje eu estou no 4º ano de Engenharia Química na USP. Eu não sei falar muito sobre mim, assim, no geral, mas 2 coisas que eu amo fazer é sempre estar aprendendo alguma coisa e sempre estar fazendo coisas novas, principalmente quando isso pode estar ajudando alguém. E foi por isso que eu entrei no CAEC ano passado, entrei na área de assuntos acadêmicos, e hoje eu estou na presidência junto com a Ana Ju. Também participei de um cursinho popular, lá da USP também, é o Marie Curie Vestibulares, e também faço parte da empresa júnior, uma das empresas júniores da faculdade. E vou falar um pouquinho sobre o CAEC. CAEC é o Centro de Engenharia Química da EL. A gente tem como missão, vou falar um pouquinho melhor da missão, representar, assistir e desenvolver os alunos através do impacto das nossas atividades. A gente trabalha principalmente com eventos para melhorar a graduação dos alunos da EL. Ele foi refundado em 2012 por alunos que não estavam contentes só com ter aulas, mas eles queriam mais que isso. E hoje a gente representa mais de 1.000 alunos, sendo apenas 27 membros. A última vez que eu vi, a gente tinha mais ou menos 1.045 alunos. Mas ao longo do ano a gente realiza diversas atividades e eventos de todas as vertentes, de pesquisa. Mas o principal evento que a gente tem é a Semana Acadêmica, que esse ano vai estar na 20ª edição, a nossa CQVAP. Tradicional já em Lorena. Isso. Muito bom. Legal. Bom, chamamos então a Júlia. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Muito prazer, meu nome é Júlia Helena, mas podem ficar à vontade de me chamar de Ju. Eu sou graduanda do curso de hotelaria na Universidade Federal Fluminense, a UF. Sou carioca e entrei na Leve no comecinho do ano passado. Falando um pouco da Leve, né? Nós somos uma empresa júnior de turismo e hotelaria e somos especializados em eventos. Bem, basicamente somos divididos em 4 departamentos mais a presidência. Então, temos o nosso departamento de projetos, de marketing, de vice-presidência e o administrativo financeiro. Eu, por ser de projetos, divido a diretoria com mais 3 meninas fantásticas, a Mariana, a Cris e a Gabriele. Na Leve atualmente temos 25 levinhos, que é como chamamos carinhosamente os nossos membros. Ótimo, eles são incríveis e são muito a nossa família. Então, com isso, por sermos mais especializados em eventos, todos os nossos serviços eles são voltados para o âmbito de turismo e de hotelaria. E aí, diariamente a gente tenta se desafiar para mudar a perspectiva do profissional de turismo e hotelaria, porque nós acreditamos que o nosso espírito empreendedor possa agregar e impactar
tanto ao mercado de eventos quanto à vida dos nossos clientes. Para a Leve, a nossa experiência importa muito e é isso. Muito obrigada. Poxa, legal, adorei o termo levinhos. Gostei, não conhecia esse, muito legal. Bom, passamos a palavra então para o Kelvin. Seja bem-vindo aí, Kelvin. Obrigado, Massal. Obrigado, Empower. Agradeço aí muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Kelvin Moreira. Eu atualmente estou na posição de líder de projeto da equipe UFBC Rocket Design e tenho algumas outras experiências que eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, eu sou estudante do 4º ano de Engenharia Aeroespacial pela Universidade Federal do ABC. Atualmente ocupo o posto também de vice-presidente do capítulo I3E Aerospace and Electronic System Society, do I3E UFBC, e tenho experiência com o modelo de gestão ágil desde 2016, né? Atuando aí com a aplicação dele em outras equipes, a qual eu também já fui membro, né? Equipe de drones, a qual fui o capitão no ano passado, e gostei tanto desse modelo que agora estou concluindo a minha certificação pela Darden School of Business da University of Virginia. Acredito que a gestão é muito importante para que nós consigamos realizar um projeto. Bom, também fui membro de intercâmbio acadêmico de projeto na Universidade de São Paulo pela Escola Politécnica, na equipe de drones inteligentes Skyrats. E atualmente estou na UFBC Rocket Design desde 2018. Posição que estou ocupando no líder de projeto desde novembro de 2019. Bom, falando um pouquinho agora sobre a UFBC Rocket Design, nós somos uma equipe de foguete modelismo, né? Basicamente, como nós surgimos? Nós surgimos da necessidade de trazer para os estudantes de engenharia aeroespacial o link entre a teoria e a prática. Sentia-se que o curso era muito teórico, então a gente, vamos colocar a mão na massa. E assim, em 2010, mais precisamente em janeiro de 2010, foi fundada a UFBC Rocket Design no âmbito do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento Aeroespacial. Atualmente, nós contamos com mais de 90 membros distribuídos em 5 núcleos principais: gestão, extensão, projetos, pesquisa e marketing. E dentro desses núcleos, nós temos outras subdivisões que são ligadas à operacionalização do projeto. Bom, gostaria também de salientar que nós estamos atualmente com o projeto Polo, que é o projeto mais ambicioso já intencionado pela equipe, né? Estamos aí tentando fazer um projeto de acordo com a engenharia aeroespacial na realidade e os detalhes deles vocês conhecerão em breve. Muito obrigado, pessoal. Valeu, eu ouvi dizer que temos um vídeo aí, é isso mesmo? É verdade, né? Trouxe um vídeo aqui para vocês para sintetizar um pouquinho da nossa história. Manda aí, pessoal. Legal, João. Legal. Bacana, gente. Super obrigado. Sejam muito bem-vindos novamente, né? Nossos 3 convidados. Vocês aí de casa, só para vocês terem uma ideia de como a gente pensou esse bate-papo de hoje, né? Nós estruturamos esse bate-papo em 4 rodadas, né? Então, primeira rodada, todos os convidados vão contar um pouquinho o que eles têm feito para engajar os seus times, né? Nas 2 rodadas seguintes, rodadas 2 e 3, eles contam para a gente um pouquinho das iniciativas que cada um está conduzindo, né, dentro das suas organizações aí, e um pouquinho dos resultados para a gente aprender com eles. E a gente finaliza numa 4ª rodada em que cada um traz algumas dicas para a gente. Legal? E eu acho que uma coisa legal para a gente comentar, né, André, assim, acho que cada projeto, cada time tem um contexto diferente. Então, muitas vezes aí a Júlia, o Kelvin, o Félix podem estar contando alguma coisa que está funcionando lá, talvez a aplicação não seja tão direta na organização de vocês, não é pegar e colocar e sair rodando, né? Não é tão plug and play. Mas acho que o legal é a gente entender a essência do contexto e a gente
entender quais são as adaptações necessárias que a gente pode fazer para que comece a funcionar o projeto de vocês, né? A gente procurou trazer projetos bem diferentes, de forma que a gente consiga trazer diferentes naturezas de projetos para que vocês tenham uma variedade de aprendizados também. Legal? Então, acho que essa é a ideia. Seguimos para a nossa rodada, primeira rodada, e lembrando que fiquem super à vontade para mandar perguntas que a gente vai trazendo aqui para os nossos convidados. Combinado? Bom, então vamos lá. Primeira rodada é sobre engajamento, né? E a pergunta, né, que eu vou direcionar aí para os três, né? Vou pedir primeiro aí para o Fê Félix começar, depois a Júlia, depois o Kelvin, né? Nessa ordem aí. Então conta pra gente aí, começando pelo Fê Félix, o que vocês têm feito aí, né, no CAEC, para conseguir engajar os integrantes aí do time de vocês nesse momento de isolamento social, né? Todo mundo está dentro de casa, angustiado. Como é que vocês têm trabalhado e conseguido engajar a turma? Então, no começo a gente não achou que ia demorar tanto a pandemia, né? Mas, como eu disse, a gente trabalha principalmente com eventos também, né? A gente procura estar fazendo eventos para alunos, mostrando a faculdade, os laboratórios, as linhas de pesquisa, eventos que trabalham a motivação dos alunos no curso. E a gente queria que nossos eventos fossem cada vez melhores para os alunos. Então, uma das propostas que a gente teve foi de tentar trazer sempre mais capacitações e treinamentos para que eles possam se desenvolver cada vez mais. Então, a gente tem reuniões gerais quinzenais, e alternando com elas a gente traz sempre alguma capacitação, algum treinamento, podendo ser de próprios membros da entidade ou membros de fora. A gente trouxe alguns membros da empresa Júnior e da Enactus para estar trazendo algum conhecimento a mais para os nossos membros, para não fazer só reunião e tal. E a gente tentou trazer cursos que pudessem ser aplicáveis tanto na vida pessoal quanto na entidade para os membros. No começo da quarentena, a gente percebeu que os membros estavam precisando e que também seria bom para a entidade, e trouxemos isso. A gente começou com treinamento de organização, de produtividade, depois fomos para motivação e terminamos, o último foi de ferramentas de inovação. Junto disso, a gente também adquiriu alguns cursos para a entidade, para que os membros possam estar realizando cursos relacionados às suas áreas e ao desenvolvimento pessoal, para fazer no seu ritmo. Então, a gente tem a cada 15 dias um treinamento, e também tem os cursos que eles podem ir fazendo aí quando quiserem. Outro problema que a gente pensou muito foi a respeito da integração. E a gente gostaria de que os membros que não se conheciam tanto ainda não ficassem prejudicados por não conhecer e ter que trabalhar com pessoas que às vezes nunca tinham nem visto. E nisso, junto com o Departamento de Gestão de Pessoas, a gente fez torneios dentro da entidade. Torneios para a gente estar sempre se divertindo mais, não estar se reunindo apenas para trabalhar, mas para poder conhecer mais uns aos outros. Esses foram alguns dos torneios que rolaram. A gente terminou o de Stop recentemente, o de LOL está começando, mas a gente quer trazer com isso momentos de diversão. Lembra que a gente ainda é estudante e a gente não tem que só trabalhar ainda. E, por fim, a gente tentou otimizar muito as nossas reuniões. A gente queria muito aproveitar o tempo junto, a gente não queria estar realizando 1000 reuniões na semana para estar sobrecarregando os membros com isso. Então, a gente tenta fazer com que as nossas reuniões sejam mais curtas e mais proveitosas possíveis. Então, a gente tenta sempre estar trazendo construções em time, coisas em que todo mundo tenha que dar ideia, tenha que participar, tenha voz e que possa ser ouvido. E junto disso a gente também traz jogos e dinâmicas para jogar um pouquinho antes da RG, ali conversar, se integrar. O pessoal gosta muito de Kahoot e Gart também, a gente sempre joga ali um pouquinho antes. E é legal que isso está gerando muita integração entre os membros e resultados cada vez melhores. Uma das últimas dinâmicas que a gente aplicou foi um Kahoot, em que os membros tinham que contar uma curiosidade sobre eles e os outros membros tinham que adivinhar de quem era aquela curiosidade. Então foi muito legal que todo mundo, assim, disse coisas que às vezes ninguém esperava, a maioria do pessoal erra muito, mas com isso a gente vai se conhecendo e se aproximando mais aí.
Legal, legal que o torneio ele consegue trazer esse lado mais humano, né, de conexão que a gente acaba perdendo um pouquinho, né, trabalhando de uma forma mais distante, né, Félix. E aqui a gente tem feito também nossos happy hours virtuais aí, pelo menos mensais, a gente tem usado os jogos também para dar uma descontraída. Então o Gart que a gente já fez também, o Stop também, o Low ainda não, né, André? Vamos anotar aí para a gente trazer para o próximo. A gente está sempre buscando jogos novos. Aí a Isa que atua aí com você e que apresentou pra gente os jogos aí nos nossos happy hours virtuais, tem funcionado super bem e dá uma descontraída legal, a gente também tá gostando bastante. Legal, vamos então agora para a Júlia, ou Ju, conta pra gente o que vocês têm aprontado aí na Leve. Então, o nosso engajamento na Leve ele é muito voltado para a nossa cultura, né? O próprio movimento Empresa Júnior é um movimento muito ético, muito colaborativo e a gente preza muito pelas características de cada empresa júnior. E na Leve não é diferente. Então, um dos nossos departamentos que é mais responsável por essa parte é o nosso departamento de vice-presidência, que é basicamente o nosso RH e a nossa gestão de pessoas, e as meninas têm feito um trabalho fenomenal nessa área. A gente separa eles em algumas etapas, então a primeira fala bastante de uma gamificação. E aí, como funciona essa gamificação, né? É basicamente um sistema interno onde a gente vai motivar e engajar os membros. E aí, tem alguns critérios que a gente utiliza durante a gamificação. Então, é como se fosse uma soma dos pontos. Então, as pessoas têm que fazer feedbacks internos, as pessoas têm que participar dos eventos que o MED produz, tem que participar das capacitações, dar ideia para a empresa, entre outros critérios, né? Esses pontos eles vão sendo acumulados durante um período de tempo e aí depois disso eles são todos somados e aí a gente chega a um resultado, ao finalmente o ganhador da questão, né, da vez. E aí, basicamente, essa pessoa que ganha, ela tem a oportunidade de escolher o seu prêmio, que é uma das partes mais legais. A gente preza muito também pelo desenvolvimento e também pelos lanchinhos. Então, nada melhor do que uns descontos no iFood ou ter a oportunidade de fazer um curso online ou ganhar materiais de estudo. Então, se a pessoa que ficou no primeiro lugar tem a oportunidade, sim, de escolher o que ela vai ganhar. Uhum. Aí, depois disso, a gente tem basicamente os 5 primeiros colocados. E esses 5 primeiros colocados, eles não ganham um prêmio em si, mas eles ganham uma categoria. E aí, como eu falei antes, na Leve a gente preza muito pela nossa cultura. E aí, só para comentar, o nosso mascote é um flamingo. Então, a gente vai linkando tudo relacionado à cultura com as metodologias que a gente traz. Então, nessa parte, a gente linkou o nosso mascote, que é a Abigail, e mais 2, a Gilda e o Abel, que são também 3 flamingos, e aí os nossos valores. E aí tem a categoria de Flamingo Impactante, que é basicamente a junção de todos os 4 flamingos. Tem um Flamingo Empático, que é o Flamingo que ele é relacionado ao nosso valor empatia. Tem o Flamingo Família, que ele é relacionado com o nosso valor família leve, porque realmente somos uma família. Tem o Flamingo Diversidade, que é com o nosso valor diversidade. E tem o nosso Flamingo Sedento, que é o Flamingo que ele é voltado para o nosso valor sede por desafios. E aí essas pessoas elas vão se encaixando de acordo com o que os outros membros botam elas em categorias. Então é basicamente um formulário com algumas perguntas que todos os membros respondem e aí no final a gente tem a oportunidade de chegar nesses flamingos. E é muito interessante ver isso dentro da empresa, né? Porque somos literalmente considerados flaminguinhos. E aí falando um pouco das nossas reuniões. Como até já comentaram antes, as nossas reuniões gerais, elas também são quinzenais, na maioria das vezes, elas costumam ser um pouco grandes. Então, para quebrar um pouco esse clima mais sério, a gente costuma com quebra-gelo. Então, basicamente, são papos um pouco mais leves, mais descontraídos, para perguntar como a pessoa está, para entender melhor a situação dela ou para jogar um pouco de conversa fora. E depois a gente continua as nossas reuniões. E aí, os departamentos, eles também têm a oportunidade de fazer suas reuniões. Essas costumam ser um pouco mais semanais por conta das tarefas. Eu, como sou de projetos, posso falar um pouco melhor de projetos. E aí, no meu departamento, a gente faz um check-in, que é basicamente uma lista onde a gente vai vendo se as pessoas estão presentes. Só que isso é feito de uma forma diferente. E aí, a gente linka um meme a uma pessoa.
Então, digamos, a Alice, ela vai se ligar a um meme relacionado à fotografia, por exemplo. E aí, cada check-in, a gente vai mudando, a gente bota música, a gente bota filme, exatamente para ficar uma coisa mais leve. E depois do check-in, a gente faz uma dinâmica que também é muito divertida, não é nada sério. É mais para as pessoas se conhecerem, é mais para as pessoas se entenderem melhor, achar pontos em comum e se divertir. Então, essa parte de dinâmica também é muito divertida. E aí, por fim, mas não menos importante, o Departamento de Vice-Presidência também realiza um acompanhamento mais personalizado com cada membro. E aí, o que seria isso? Na Leve, a gente tem a questão de dar feedbacks construtivos para as pessoas. E aí, a gente faz isso por meio de reuniões. Nessas reuniões, são reuniões particulares. Então, um membro do Departamento de Vice-Presidência com outro membro, eles se juntam e aí eles vão ter essa reunião. E aí não é só apenas para o feedback, né? É para entender como a pessoa tá, é para ouvir as ideias. E aí é onde chega todas as ideias incríveis e maravilhosas que a gente tem para as nossas dinâmicas e tudo mais. E a gente também faz uma reunião que a gente seria mais ou menos o nosso happy hour, só que no nosso caso, o nosso leve hour, que é basicamente para a gente jogar um jogo, para a gente assistir um filme, ver uma música, conversar e por aí vai. Então, a gente preza muito por esses pilares, como está aí no slide, que é reconhecimento, acompanhamento, engajamento, comunicação e transparência. Somos horizontais, então a gente consegue realmente aplicar todos esses pontos. Poxa, que legal. Vamos nos convidar, hein, André, para participar aí das reuniões com os levinhos. Convidadíssimos. O Kayak também, hein? Quero ver. Vou participar dos campeonatos aí do GART, que estou treinando em casa. Beleza. Kelvin, conta pra gente aí o que vocês estão aprontando aí na UFABC Rocket Design. Opa, vamos lá. Em primeiro lugar, achei bem interessantes as iniciativas dos demais grupos aqui presentes. Parabéns aí a vocês, pessoal. Achei bem interessante que, quem sabe, a gente leve para a Rocket também algumas das práticas de vocês. Bom, a Rocket é um pouco diferente, né? No nosso caso, estamos vinculados a uma questão muito mais técnica do projeto, né? Temos ali a questão da necessidade de aplicar o que nós aprendemos no curso em um projeto real de engenharia. Então, nós pensamos da seguinte forma: se nós temos toda essa bagagem teórica, então que nós façamos de uma maneira que seja rígida e de acordo com a métrica do projeto de engenharia que nós estamos querendo fazer. Sendo assim, então, a gente adotou a perspectiva científica por detrás de todo o processo de concepção de um foguete, né? De um foguete de sondagem não guiado, que é o que nós fazemos basicamente. Ou seja, o que isso quer dizer? Basicamente, toda decisão de projeto que for tomada por qualquer coordenador de departamento ou qualquer membro mesmo durante o desenvolvimento, ela tem que ter um devido embasamento teórico, né? A gente tem que saber de onde veio. E cabe salientar que a gente conseguiu, então, abrir as chamadas caixas pretas. Muitas coisas que a gente simplesmente fazia e não entendia como funcionava propriamente dito. E essa busca pelo conhecimento tornou, assim, um engajamento muito forte dentro da equipe. A galera achou muito interessante, realmente, pegar aquilo que a gente tem no curso de engenharia, vislumbrar uma aplicação, formular hipóteses e aí ver se é realmente válido para o projeto, né? Aquela coisa acontecendo na prática. Como eu falei para vocês, tenho um contato com o modelo ágil, né, de gestão, e a gente aplicou também dentro da ótica da Rocket. E o que isso trouxe para a gente, né? A gente tem um cronograma aí ligado, ele é bem ligado ao projeto, às fases de desenvolvimento, mas ele é bem flexível. E como é que a gente consegue dimensionar isso utilizando o ágil, né? A questão das sprints, né? Basicamente, os períodos em que nós temos aí para execução de trabalhos, então nós conseguimos dimensionar, tem um pouco de prova, tem prova nessa sprint, não tem prova naquela, a gente consegue ter aí uma flexibilização bem interessante. A narrativa colaborativa do ágil, por mais que assuma outro papel aqui na Rocket, é muito presente. Então a gente está em contato constante com todos os coordenadores, toda a gestão. Então é muito gostoso, né? A gente está prosseguindo com o projeto assim, de uma forma bem alinhada e tem sido muito proveitoso, muito profícua toda essa jornada aí para que nós consigamos gerir o projeto e lançar o nosso foguete no final. Bom, nós temos aí uma equipe grande, né? Temos cerca de 90 pessoas, sendo que dessas 90,
62 são do núcleo de projetos, né, que é a alma de criação aí do projeto. Só que dessas 62, com exceção do núcleo de pesquisa, que ele é exclusivamente focado em pesquisa e inovação, que é um grande diferencial da nossa equipe também, a gente pode ter uma flexibilidade de funções. Então, se um membro do núcleo de projetos quiser fazer parte do núcleo de gestão, por exemplo, ele também pode, desde que assuma o risco que conseguirá cumprir com todos os seus deveres em ambas as funções. Então, é bem legal, a gente tem essa questão sempre de comunica, mas você está livre para fazer da maneira como você bem achar melhor. Bom, a gente tem um cronograma, voltando também, que ele, além de ser flexível, ele é bem real, né? Então, a gente sempre tem esse feeling de como estão os nossos departamentos e, mais essencialmente, como estão os nossos membros, né? Porque é legal fazer foguete, é legal estudar, é legal a busca pelo conhecimento que a gente está tendo, mas a graduação também está aí, a gente tem vida pessoal para conciliar um monte de coisa. Então, a gente sempre busca adequar as nossas metas para que elas sejam factíveis e que não seja um fardo, né? Não seja uma coisa estritamente pesada para aquele membro que está nos acompanhando. Bom, falando um pouquinho mais de como a pandemia impactou, né, nessa jogada toda, a gente teve basicamente a conversão dos nossos trabalhos para virtual, né? E o modelo ágil, a gente sempre tinha uma reunião mensal no final de cada sprint, que era a reunião de atualização de projeto, né? Essas reuniões, quando presenciais, né, elas tinham como objetivo inteirar todo mundo o que estava acontecendo, porque, querendo ou não, as áreas da equipe são muito específicas, né? E a gente não queria que esse conhecimento ficasse restrito. Então, todo mundo, de uma forma bem sucinta, apresenta o que foi aprendido, o que foi desenvolvido, e aí todo mundo tem a oportunidade de consultar depois o relatório técnico, que eu vou falar mais à frente para vocês também como funciona, mas também conversar com aquele membro que desenvolveu. Então, a gente cria, nessa jogada, um laço de amizade muito forte, porque como somos uma equipe muito grande, a gente às vezes nem se conhece, né, mediante uma infinidade de membros que é o universo de uma entidade estudantil, de uma organização estudantil, né? Ou seja, temos a oportunidade de fazer com que os membros se conheçam, fomentem amizades e, eventualmente, fortaleçam as que já existem de uma maneira que nunca serão rompidas. E isso é bem interessante. Na pandemia, isso se intensificou de uma maneira muito maior, né? Exponencial, digamos assim, porque com a adequação, né, dos horários para todo mundo, a gente sempre faz a marcação dessa reunião para englobar o máximo de pessoas possível, a gente teve um crescimento muito abrupto da presença nessas reuniões. Então, foi sempre uma discussão muito legal, nunca engessada, a gente sempre tem brincadeira lá, a gente sempre, obviamente, né, tempo de brincar, tempo de projeto, mas a gente sempre busca ter aí o equilíbrio entre tudo para que consigamos dar a melhor condição para o nosso membro de se sentir confortável, se sentir acolhido por todos nós e efetivamente contemplado com a sua função aí no desenvolver do projeto. Poxa, muito legal. O bacana do projeto... desculpa, eu te interrompi aqui. Mas uma coisa que é muito legal no projeto da Rocket, né, Kelvin, assim, que é uma forma de você, do estudante, conseguir conectar as diversas disciplinas num projeto prático, né? Eu, na minha época de graduação, tinha bastante dificuldade de ver como as matérias se conectavam de uma forma prática, então era mais difícil de vislumbrar, né? Então, acho que essa é uma super oportunidade e dá para entender porque que esse é um fator tão relevante de engajamento aí para vocês, né? Poxa, muito legal. E, bom, vamos voltar aqui para a Andréia. Temos perguntas? Como estão as perguntas aí? Temos perguntas, Massal. Esse tema aí de engajamento é um tema muito procurado aí pelas organizações estudantis. Então, lá no formulário de inscrição, várias pessoas perguntaram aí, o Leonir, do Centro Acadêmico de Engenharia Química da USP, o Raine, do I3E UFBC, e também a Isadora, do CAEC, alguns pontos relacionados a como vocês estão engajando e como vocês estão mantendo, né, a equipe unida, o que já foi muito bem comentado aí por vocês. Um ponto interessante que a Isadora citou foi que, nesse momento, né, a gente está passando praticamente 24 horas, né, sentado na frente do computador. E aí ela tinha questionado sobre como vocês estão fazendo para não manter o pessoal saturado, né? E eu vi que esse foi um ponto aí que tanto a Leve como o CAEC e o Rocket comentaram, né? Porque realmente não tem como estar fazendo reunião a todo tempo. Então, os pontos aí já foram muito bem esclarecidos por vocês.
Mas tem 2 perguntas aqui que eu vou unir elas aí, porque se tratam de mais ou menos o mesmo assunto, e vai para todo mundo essa pergunta, tá? A Raíra, ela é do Baja da USP, e também o Joelton, que é do I3E UFBC, eles perguntaram sobre como, se vocês fizeram processo seletivo nesse período, como que vocês conseguiram atrair pessoas para o processo seletivo e depois como que vocês conseguiram engajar esse pessoal, fazer com que eles se enturmassem aí com a equipe e com os projetos. Júlia, quer começar? Quero sim. Primeiras damas. É até engraçado essa pergunta, porque a gente acabou nosso processo seletivo basicamente essa semana. Então, sim, a gente fez tudo no âmbito online, a gente realizou toda a parte de divulgação no âmbito online. Então, indo do começo, né? Como a gente divulgou? As pessoas que podem entrar na Leve são alunos de hotelaria e turismo. Então, para isso, a gente tem que ter um bom convívio com os alunos, com os professores e com a nossa universidade, que é a FTH, que é a Faculdade de Turismo e Hotelaria. E aí, com isso, a gente já tinha uma abertura muito boa, né? Para a gente divulgar nas redes da faculdade, então nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, a gente já tinha esse contato. Eu faço parte da comissão de trote, que é basicamente a comissão que recebe os calouros, então para mim foi mais fácil ainda ter esse contato, porque eu já consegui pegar os e-mails de todos os calouros, então isso também ajudou bastante. A gente sempre engajava muito nas nossas redes sociais, então sendo Instagram, Facebook, LinkedIn, entre outras. E aí também é sempre bom usar os amigos, né? Então tem aquele amigo que está no curso tal, que pode ajudar você, compartilha para ele, fala para ele ajudar, para dar uma força no compartilhamento, na questão da divulgação. Isso ajuda bastante, isso engaja bastante as pessoas querendo participar. E também é aquilo, né? A questão da transparência da sua empresa. Então, se você tem uma empresa, você tem que mostrar para as pessoas quem vocês são. Que isso também vai dar uma força maior para vocês. E aí, com isso, as pessoas vão se interessar. Por ele ser completamente virtual, ele foi um desafio muito grande para a gente, mas o MED, que é o Movimento Empresa Júnior, ajudou muita gente nesse quesito. A gente conversou com várias EJs, então já deixo aí meu agradecimento para elas. E a gente aprendeu muito. Foram online, com todas as câmeras ligadas, o engajamento foi muito bom. A galera acabou de entrar, eles entraram agora segunda-feira, 15 novos levinhos, eles são fantásticos. A gente fez o nosso processo final também virtual, então eles basicamente tiveram que criar um evento online e a partir desse evento apresentar pra gente, né? E aí a gente já conseguiu engajar o nosso projeto final de uma maneira virtual e também criar um novo serviço. Então, já foi 2 coelhos numa caixa d'água só. Isso já ajudou a gente bastante, né? Então, é aquilo, você realmente ter o contato com as pessoas, você realmente se empenhar na divulgação e você realmente trazer coisas novas. A gente não era completamente formal 100% do tempo, a gente dava muita liberdade para eles falarem, para a gente fazer dinâmicas divertidas, para a gente conhecer eles. A gente tinha um grupo que era mais informal para conhecer as coisas da universidade e tudo mais. Isso ajuda bastante. Então, a dica que eu dou é: tentem sim, conversem sim. Se quiserem também me chamar para eu explicar melhor como funciona depois, podem ficar à vontade que eu explico. Porque é muito bom e eu super indico de vocês fazerem sim processo seletivo online. Bacana. Alguém mais quer comentar? Kelvin e Félix? Eu posso falar um pouquinho, então. A gente, infelizmente, não fez o processo seletivo ainda. É até meio triste, porque a gestão de pessoas tinha reestruturado todo o processo seletivo que iria acontecer. E na semana em que ia acontecer, as aulas foram suspensas. Então, a nossa opção foi não ter feito, porque a gente tinha uma noção de que o nosso trabalho de forma remota ia diminuir um pouco. Uhum. E se a gente trouxesse mais gente, talvez seria difícil engajar eles e fazer com que eles se sentissem parte da equipe. E a gente também teria muitos membros ociosos. A gente tem um volume muito pequeno de trabalho para muita gente. Então a gente decidiu não realizar por hora, mas talvez realizemos mais para frente aí. Legal, faz sentido. Bom, só para comentar também, infelizmente a Rocket não fez
processo seletivo nesse meio tempo por 2 motivos principais, né? Inclusive é um tema de grande debate ainda dentro da equipe, porque eventualmente nós precisaremos de novos membros, né? A questão a primeira e mais crucial, é que logo depois que os nossos membros eles são admitidos, eles têm que ser aclimatados com atividades técnicas específicas de seus departamentos, né? Nós temos aí 5 departamentos no núcleo de projetos, que é carga paga, que faz todo o que vai no foguete especificamente, estruturas aerodinâmica, que projeta toda a estrutura do foguete e analisa como a aerodinâmica está, propulsão, que projeta o motor, recuperação, paraquedas e sistema de recuperação como um todo, e também o nosso departamento de eletrônica, que tem toda a eletrônica embarcada, para que o foguete consiga efetuar sua missão. Então, essas atividades, elas têm uma carga, digamos assim, de capacitação muito presencial, né? Então, ou seja, eventualmente, se nós admitíssemos membros agora, nós teríamos uma defasagem aí em questão técnica dos nossos membros e não seria interessante, né, do ponto de vista de realização deles também, como também para que todo o projeto fosse integrado, né? A gente está tentando encontrar algumas alternativas para isso, pensar o máximo possível em utilizar simulações para essa capacitação, mas por hora é isso. Acredito que as sugestões da Júlia poderão aí ser muito valiosas. Vamos todo mundo chamar a Júlia aí depois para conversar depois do call. Tá combinado, ponto de encontro. A Júlia e os levinhos. André, seguimos? Como estamos aí? Podemos seguir, sim. Guarda um pouquinho para a próxima, então. Guarda as perguntas. E, gente, fiquem à vontade aí para ir compartilhando as perguntas, né? A André vai fazendo essa mediação conforme a gente for avançando nas conversas aí. Legal? E lembrando também para vocês preencherem o formulário, né, que está aí nos comentários, para vocês poderem receber depois o certificado de participação, vocês conseguem utilizar como horas junto às universidades. Legal? Então, é isso. Bom, agora a gente começa uma parte quente aqui do nosso bate-papo, né? Nossa primeira rodada foi sobre engajamento e temos as 2 próximas aí bem direcionadas para as iniciativas que cada organização estudantil tem conduzido, né, nos seus respectivos contextos aí. Legal? Então, iniciando essa rodada, essa segunda aí sobre iniciativas, eu queria chamar o Fê Félix para contar um pouquinho aí das iniciativas que o CAEC está conduzindo. Vamos lá, então, né? No comecinho, assim, do isolamento social, a gente esperava que fosse um período curto, assim, de no máximo 2 meses, né? E que a gente poderia reajustar o nosso calendário para o ano, terminar o semestre com todas as atividades que a gente tinha planejado. Mas a gente pensou o que a gente ia fazer nesse meio tempo, né? Já que nossos eventos dependiam principalmente dos alunos. Então a gente parou e pensou em como a gente pode melhorar o centro acadêmico hoje, todas as questões que moviam ele, e a gente partiu para uma otimização dos processos internos. Tudo aquilo que cabia somente a gente partiu do momento que a gente queria melhorar tudo, para que quando os eventos e as aulas presenciais voltassem, a gente pudesse se dedicar muito mais a eles, com uma estrutura interna mais otimizada, mais rápido, mais fácil. Então, esses são os 6 departamentos que o CAEC tem hoje, que é assuntos acadêmicos, administrativo e financeiro, captação de recursos, eventos, gestão de pessoas e marketing. A gente se reuniu e foi atrás de o que a gente pode melhorar em cada um deles. O que a gente pode fazer melhor como centro acadêmico. Então, junto com a diretoria, a gente propôs algumas alternativas para a entidade como um todo e os diretores com os assessores em cada área. Algumas coisas que a gente aderiu esse ano. A gente começou a utilizar o Trello em todos os departamentos e em algumas das comissões. É um costume que a gente não tinha antes na entidade, mas para que tudo fosse mais visual e todo mundo conseguisse enxergar tudo que estava acontecendo na entidade, foi uma das alternativas que a gente mais gostou. Outra coisa que a gente começou a fazer também foi pensar numa CQVAP online, já que a gente não tinha previsão de quando as coisas iam retornar. E nisso a Empower tem ajudado muito a gente nisso, várias solicitações que a gente realiza aí pela plataforma. Marketing também se destacou muito nisso, porque uma vez que a gente só
contava com as redes sociais para conseguir chegar nos alunos, eles decidiram definir um escopo para cada rede social, o que seria feito em cada uma, qual seria a identidade visual que a gente teria, começaram a trabalhar nos nossos eventos que ainda não iam acontecer, mas como eles podiam já planejar a divulgação, elaboraram um planejamento de marketing, de publicações, de postagens. Não vou falar todas que estão aí na tela, mas no slide, mas é muito do que a gente está fazendo. Eventos junto com outras faculdades, começou a organizar a Copa EQ Online, Copa EQ, uma vez que era um campeonato que a gente participava presencialmente, mas não é possível. E um dos principais pontos que a gente gosta muito hoje foi a otimização dos acompanhamentos individuais, que a gente vou falar um pouquinho mais para frente, mas gestão de pessoas junto com a presidência quis otimizar a maneira como que a gente acompanhava os membros mais de perto e propôs um plano de desenvolvimento individual. Legal. Esse acho que acompanhar que se comentou agora é muito, muito interessante, hein, Félix? Porque assim, cada pessoa responde de uma forma diferente, né? Esse contexto que a gente está vivendo agora, em termos de ansiedade, de preocupações, o fato de estar isolado em casa, né? Então, achei super legal essa iniciativa de prestar um contato customizado, né? Assim, bem humanizado, está próximo, entendendo o quanto quem precisa de mais apoio, a gente dá mais apoio, né? Quem está mais independente, né? A gente solta mais. Então, foi super legal essa sacada aí, mesmo empresas têm dificuldade de fazer, então super parabéns aí para vocês. Legal, Júlia. Olá. Pode slide agora, hein? Boa. Então, nós somos turismo e hotelaria, então fomos extremamente impactados por conta do Covid. Nós fomos basicamente os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar por medidas de segurança, então é uma medida certa, sim. E aí foi como falaram, né? É bem complicado para a gente, no começo, pensar que isso vai durar tanto tempo. Então, no começo, a gente estava muito assustado, mas a gente não começou exatamente a estruturar novos serviços, e sim a organizar a casa. E aí, o nosso departamento de marketing mandou muito bem nisso. As meninas foram extremamente incríveis nas nossas redes sociais, engajando muito no Instagram, nas nossas outras mídias. Então, elas fizeram um trabalho maravilhoso. E com o passar do tempo, a gente viu que a gente provavelmente teria uma grande necessidade. A gente conseguiu ver esse choque de realidade não só na Leve, mas em outras empresas juniores. Eu faço parte do conselho da Rio Júnior, então eu tenho muito contato com outros presidentes, outros diretores, então eu sempre conseguia pegar várias dicas, eles sempre me indicavam várias coisas que a gente poderia fazer. E aí na Leve, o departamento de projetos é o mais responsável por isso. Dentro desse departamento, a gente tem um núcleo de inovação, que é exatamente o núcleo que realiza novos projetos, que estrutura novos serviços, que traz novas metodologias. Mas na Leve somos horizontais, então todo mundo tem uma voz muito grande, todo mundo tem uma presença muito grande, é isso que a gente quer. Então a gente deu a possibilidade de todo mundo trazer ideias e as pessoas trouxeram ideias. A gente basicamente chegou na conclusão que era um pouco óbvia. Os nossos serviços, como dizem até aí no slide, eles eram completamente presenciais. Então, como eu disse antes, nós somos especializados em eventos. E aí entra eventos acadêmicos, eventos promocionais, eventos corporativos. Tem até acadêmicos 2 vezes, porque a gente trabalha muito na UF. A gente também faz muito a realização de suporte para eventos, que é a parte de credenciamento, secretaria, recepção, coffee break, coquetel, imersão e city tour, que são basicamente passeios empresariais ou em grupos. E esses são os nossos serviços antes do Covid-19. Depois, a gente já se estruturou, a gente conversou como empresa, a gente conversou como núcleo de inovação e a gente conseguiu chegar, sim, a uma variação desses serviços presenciais para o meio digital. Então, todos os eventos que a gente realizava antes presencialmente, a gente passou ele para o âmbito virtual. Então, os nossos eventos online, agora eles também são um extra do que a gente fazia. E aí, de acordo com o cliente, envolve várias metodologias, envolve vários formatos, e aí, de acordo, a gente vai personalizando. O suporte de eventos online, ele não inclui mais o coffee break, mas ele inclui vários outros serviços, como secretaria, credenciamento, mesma coisa que antes, só que para o virtual. A gente inclui um serviço novo, que é a cerimônia de posse. No movimento Empresa Júnior é muito normal,
isso, alguns diretores têm os sucessores, aí tem uma cerimônia, quando as pessoas entram no movimento, tem esse tipo de cerimônia. Então, a gente pensou que temos a possibilidade, sim, de fazer uma cerimônia de posse, já que a gente realiza a imersão, né? E também colação de grau. A gente conseguiu linkar e a gente conseguiu construir. Falando de imersão online, também é muito comum no movimento Empresa Júnior, mas também em empresas. Então, é basicamente encontros que as pessoas ficam realmente imersivos para decidir coisas da empresa. E tem a possibilidade, sim, de fazer no âmbito online e a gente também oferece esse serviço. E aí, esse último, que é basicamente o guia de lazer e recreação, ele é um guia e pode ter temas variados. Então, tem que ser temas que sejam inclusos no nosso setor, então, turismo e hotelaria, e a partir disso a gente consegue desenvolver. Aí um exemplo que eu dou um pouco mais completo para vocês, a Leve realizou um guia de quarentena leve. Então é basicamente onde tem vários hobbies novos, vários filmes, músicas, atividades que possam ajudar na saúde das pessoas e também alguns contatos de outras empresas juniores para solucionar qualquer tipo de problema que as pessoas tenham. Então, esse guia é totalmente gratuito, foi mais para a gente realmente entender e ajudar as pessoas de alguma forma. Ele está disponível no nosso Instagram, então se vocês quiserem, pode ficar à vontade de baixar. E aí, com isso, a gente vai se adequando, sim, ao meio virtual e aos pouquinhos crescendo e entendendo cada vez melhor, já que para a gente é um cenário muito novo, né? E a gente pretende também incluir novos serviços, mas aos poucos, porque a gente ainda precisa estruturar muita coisa e realizar muita coisa. Mas foi um baque muito grande que agora deu certo. Então, foi uma realidade que agora vai ser a nova realidade da Leve. Mais oportunidade de serviços para que a experiência dos clientes seja cada vez melhor. E é basicamente isso que a gente teve que realizar. Legal. Será que a gente consegue deixar o link da Leve aqui nos comentários, o pessoal acessar? A gente recebeu também, já está ali? Ótimo. Está tudo ali, os links das nossas redes, os links das nossas redes também está tudo nos comentários. Tudo na mão. Que a Andréia apresentou para a gente esse guia que vocês montaram, esse book aí, a gente ficou impressionado, assim, tá muito bem montado, a qualidade das informações estão muito legais, então, quem estiver assistindo aí, recomendo darem uma olhada lá, o guia tá muito bacana, né? E acho que uma coisa legal que a Júlia traz pra gente aqui é que, assim, os cenários, pela área de atuação de vocês, é um cenário super complicado, né? De turismo, hotelaria, tem um impacto super grande aí por conta do Covid, mas que se transformaram um desafio numa belíssima oportunidade, né, Júlia? Porque antes a atuação era presencial e provavelmente a questão geográfica limitava um pouco até onde vocês poderiam atuar, né? Imagino que estado do Rio, de repente. Agora, online, se consegue atuar em todos os demais estados, né, havendo o interesse de vocês, de repente até para fora do país, com custo praticamente igual, né? Você está operando ali o evento da sua base ainda. Então, em termos de futuro, embora, né, o desafio atual, mas em termos de possibilidades futuras é bem interessante, né? Então, poxa, parabéns aí para vocês. Reinventaram de uma forma muito bacana. E aí, chamamos o Kelvin. Opa, o que vocês estão fazendo? Conta um pouco mais aí, Kelvin. Bom, continuando, mais uma vez, parabéns, galera. Eu tô até meio encurralado aqui, porque eu vou ter que falar bem, que vocês falaram muito bem também, então... Vamos fazer um happy hour virtual depois, vamos fazer um... Fica aí depois da chamada. Mas, enfim, vamos lá, então. Como eu falei lá no começo, né, a gente aliou a perspectiva científica ao projeto, né? Só que aí nós pensamos, beleza, a gente já tem uma maneira de como progredir na validação das nossas hipóteses lá de engenharia para ver se vai funcionar ou não na vida real. Mas falta o método de fazer a progressão dessas atividades e o devido encadeamento, né? Ou seja, a gente, nós nos desafiamos a implementar um modelo de gestão pautado no ágil, como eu comentei, e principalmente na metodologia de projeto e gestão e acompanhamento de projeto Scrum, né? Ou seja, agora a equipe ela funcionaria em pequenos intervalos, em que metas bem definidas para cada mês teriam que ser alcançadas, certo? Ou seja, nós também demos a oportunidade de cada coordenador de departamento, né? Aliás, só explicando, cada departamento ele tem um coordenador e um vice, certo? Então eles seriam os nossos gestores aí de área, em uma analogia. Nós temos a liderança de projeto, que tem eu e mais outros 2 colegas de equipe que são responsáveis por áreas específicas. Eu estou responsável pela gestão de projeto
integração entre os departamentos e as simulações computacionais. Bom, nós então fizemos um cronograma sempre pensando, nós temos que lançar o foguete em tal data. Até então, era a data da competição, né? Infelizmente, ela foi adiada e nós tivemos que fazer uma readequação, que será a pauta da minha próxima fala. Aliado a isso, a cada final de sprint mensal, né, nesse período de trabalho, os nossos departamentos eles tinham que realizar uma documentação de todas as atividades que foram efetuadas. Como falei lá atrás, embasamento técnico-teórico, decisões de projeto tomadas, todo o mapeamento de dificuldades encontradas e os próximos passos. Isso tudo para a gente conseguir dar aos nossos gestores de área a capacidade de, primeiro, registrar tudo que foi feito e, segundo, fazer uma análise crítica para ver se aquilo que foi desenvolvido está adequado ou não. E se foi encontrada alguma dificuldade, traçar estratégias com o nosso auxílio, claro, a gente nunca se exime disso, para superar essas dificuldades, né? E como o mundo inteiro vive, né, a Covid-19 foi uma coisa que foi avassaladora em todas as metodologias de projeto. Inclusive, eu já fiquei aí sem os cabelos, alguns ficaram brancos, tentando readequar o cronograma. Mas qual foi a tática que a gente usou, então? Né? A gente tinha um cronograma bem definido, uma data estipulada para o lançamento, e aí veio a Covid e embaralhou tudo. Nós, então, decidimos focar no curto prazo, certo? Por que o curto prazo? Porque, primeiro, a gente tem um vislumbre um pouco mais próximo, um pouco mais real de como nós conseguiremos alcançar as nossas metas, e as nossas metas podem ser planejadas com base nisso. O que a gente pode fazer, por exemplo, daqui até 2 meses, que normalmente é o planejamento que nós, na liderança de projeto, tomamos como parte. E assim nós vamos tocando o projeto. Por quê? Principalmente porque isso aumenta o grau de confiabilidade na realização daquilo que estamos fazendo. Isso foi nítido, inclusive foi um dos principais fatores de engajamento também, que fizeram com que os nossos membros aumentassem a produtividade nas atividades não presenciais de uma maneira que nós não esperávamos. E foi muito interessante a gente ver essa evolução de todos eles, e o pessoal que está mexendo aí está de parabéns, que está muito orgulhoso de vocês, hein, pessoal? O que a gente também teve de problema, né, relacionado à Covid-19, que atrapalhou aí? A gente tinha uma série de testes de validação que eles eram dados de retroalimentação para o projeto teórico. Isso significa que a gente tinha que testar um determinado subsistema, entender como ele funciona, se ele está adequado, e passar os dados para o pessoal lá da parte teórica refinar o projeto, para ver se está tudo ok, fazer aquele ajuste fino e a gente conseguir o máximo de otimização possível. Com a Covid-19 e atividades não presenciais foram mandatórias e a gente não conseguiu fazer aí os nossos testes. Ou seja, o projeto Polo, ele tinha como diferencial o uso massivo de simulações computacionais, para que a gente aumentasse a nossa assertividade técnica e conseguíssemos prever aspectos de falha que poderiam acontecer na operação do nosso veículo, no caso, o foguete. Agora, então, simulação virou basicamente a meta da equipe, né? Como eu sou responsável, sou um pouco suspeito para falar, mas o pessoal está trabalhando muito bem nisso e tem sido também uma fonte de engajamento muito interessante, porque na engenharia aeroespacial em específico, engenharia de simulação é uma competência muito interessante de se ter em um profissional, né? Aliado às simulações, o pessoal foi de cabeça no aperfeiçoamento técnico-teórico para embasar melhor ainda as decisões de projeto. Isso foi muito interessante e se linka bastante com a questão do engajamento lá pela busca do conhecimento. E a gente falou, gestores, vocês têm carta branca, mas vocês têm que motivar os seus membros de acordo com as metodologias que nós recomendarmos a vocês para seguir o cronograma de projeto a curto prazo. Aí foi um ponto interessante que cada departamento montou sua estratégia, né, de cativação dos membros e aumento desse contato, porque no ágil a comunicação com todo mundo é muito crucial, então a gente precisa ter todo mundo muito bem alinhado ali dos objetivos para que o desenvolvimento ele seja o mais liso possível. Sendo assim, o que os departamentos fizeram? Eles começaram a realizar reuniões semanais para discutir, reuniões bem rápidas, bem estilo ágil mesmo, de Scrum Meeting. Reuniões semanais para discutir os objetivos ao longo das 4 semanas da sprint.
Ou seja, todo mundo está em contato, a questão da amizade também é fomentada, bem interessante esse contato mais pessoal, e eles podem desenvolver uma questão um pouco mais caseira, digamos assim, dentro do departamento deles. Se a gente dá essa flexibilização, dá esse conforto para que os nossos gestores de área e os seus membros consigam trabalhar. Obviamente que a gente da liderança de projeto está sempre lá, olhando de cima, numa visão macro, para ver se tudo vai se encaixar e vai ser o mais adequado possível. Bom, essa estratégia tem trazido resultados muito interessantes. Nós temos aí, no final de cada sprint, relatórios técnicos maravilhosos, sempre entregues no prazo e, eventualmente, caso houvesse a necessidade de adiamento, a gente sempre acatava, entendia, mas o relatório nunca deixou a desejar e a gente nunca teve um departamento até agora que deixou de entregar o relatório de progresso, o relatório técnico, né, que a gente chama de Systems Design Review. Basicamente, nós temos a fase teórica, que é o que a gente está finalizando agora, tem um relatório técnico que compila tudo que foi desenvolvido nas sprints, e depois tem a parte de validação e, por fim, o relatório final do projeto, que é toda a parte de preparação, de segurança para voo, tudo, né? E isso foi muito positivo para todo mundo, o pessoal tem gostado bastante. É isso, pessoal. Show de bola, Kelvin. Acho que um ponto muito bacana que você comentou, estava refletindo aqui, é a questão assim, você tem um projeto grande, longo, e aí vocês fatiam as entregas dentro dos sprints que são mensais, né? Acho que isso também acaba sendo uma forma bem interessante de engajar os membros, né? Você depende de ter um projeto de 12 meses, a conhecida síndrome do estudante faz com que a gente deixe tudo das entregas lá no finalzinho e o resultado não vem, né? Agora, quebrando nos meses, você tem que cumprir o cronograma mesmo que você atrase dentro do mês, cara, mas você não entrega o ano, você acaba entregando o ano bem, né? Sim, então, esse é um ponto bem legal. Só um comentário, Marcelo, posso só finalizar? Manda bala. O que você falou é muito interessante, porque é uma estratégia oculta do ágil, né? Assim, a gente dividir em várias entregas que tem um prazo mais curto, justamente para forçar o nosso time a se sentir, não na obrigação, mas nesse sentir desafiado a entregar algo. Isso tem sido uma motivação para a nossa galera, assim, muito evidente, né? A galera, temos que fazer o relatório, temos que entregar uma coisa legal para o Kelvin, para os líderes de projeto, temos que dar o nosso melhor. E por isso a nossa produtividade aumentou de uma maneira sem precedentes. Legal. Você se preocupa com a entrega e esquece um pouquinho da quarentena, né? Acho que é legal sair um pouquinho desse contexto. Andréia, é com você. Temos perguntas? Como estamos? Oi, temos perguntas sim. Chegaram algumas perguntas a respeito de como manter a consistência do transferindo o presencial para o online, né? Mas eu acho que o Kelvin já respondeu aí com maestria como que eles estão trabalhando lá. Mas veio uma perguntinha aí para o CAEC, então Fê Félix vai ajudar a gente aí. Se a Júlia quiser complementar, que eu acho que faz parte aí do trabalho da Júlia também, que é sobre as estratégias de marketing que está sendo usado agora nessa transição do presencial para online. Quem perguntou isso foi a Ananda, da Sustentare Júnior, e também a Larissa, do CAEP do Paraná. Elas comentaram que, por mais que elas já fizeram essa transferência aí do presencial para o online, elas estão tendo muita dificuldade de ter público, de engajar esse pessoal nas redes sociais mesmo. Então, antes, quando elas faziam eventos presenciais, tinham um grande público, elas não estão conseguindo atingir isso, por mais que está aberto para o Brasil inteiro. Aí elas queriam saber, então, aí do CAEC, quais que são as estratégias de marketing que vocês estão usando para atingir um público nas atividades online e também da Leve. Pula lá. Também quero saber, hein? Perguntinha um pouco complicada. Mas acho que o que veio mais forte assim, para a gente nesse período do isolamento social foi de realmente aproveitar que o pessoal está conectado quase 24 horas por dia e tentar ter uma consistência muito grande de conteúdo, mas conteúdo relevante. O pessoal de marketing pensou bastante sobre qual que seria a frequência que eles estariam fazendo postagens, o que seria nisso, e a gente decidiu que o mais importante mesmo da gente estar levando conteúdo que realmente interessa para os nossos alunos ou para os outros alunos da faculdade no geral. Então eles definiram o cronograma de postagens para semanas, quais serão os responsáveis, o que seria postado em cada rede social, qual está tendo mais engajamento, então quais seria mais utilizada para determinado assunto. Eles fizeram um mapeamento de como estava a interação das pessoas com as redes sociais, que é o que a gente mais usa hoje,
E tá trazendo coisas que agregassem para os nossos alunos, para os nossos curtidores. Legal. Boa. Na Leve é um pouquinho diferente. A nossa plataforma que é mais utilizada, né, é o Instagram, então a gente tem um engajamento muito bom por lá. E aí a gente decidiu não postar todo dia e sim postar com qualidade, não quantidade. Por que eu digo isso, né? Porque o nosso tema, ele é um pouco diferente, não tem como a gente ficar postando toda hora também. As pessoas que nos seguem poderiam ficar um pouco perdidas nesse sentido. E aí a gente decidiu criar uma interação um pouco mais intimista, seja com os nossos clientes, com os nossos parceiros e com as pessoas que nos seguem. Então, por e-mail, talvez por mensagem, por criação de grupos. E aí sobre a questão de eventos que ela comentou, né? Uma dica em eventos é sempre você instigar o seu público a participar. E aí tem várias formas de você fazer isso. A primeira é trazer um assunto que seja interessante para todos. Então, a partir disso, vocês poderiam realizar uma pesquisa mesmo, perguntando quais tipos de temas as pessoas que seguem o seu público-alvo têm interesse. E aí isso já traz um engajamento um pouco mais consistente. Talvez as pessoas que participem do seu evento também chamem atenção, então seja professores, seja parceiros, seja vocês mesmo, trazendo a cultura de vocês muito forte, trazendo um engajamento muito forte, isso também pode ajudar. E aí a questão de sorteios também ajuda bastante, as pessoas adoram um sorteio, adoram ganhar prêmios, então essa parte também é muito legal, vocês talvez tentarem. E, obviamente, né, sempre ser o mais transparente e claro com o seu público possível. Se vocês combinaram uma coisa, sigam essa coisa que vocês combinaram. Não saiam do roteiro, não tentem inventar uma coisa nova do nada, pelo menos não no dia do evento, e sempre vão se comunicando, né? Dependendo do tipo de evento, talvez vocês poderiam fazer como se fosse um scriptzinho, ou talvez um guia do participante com uma ideia de playlist, ou talvez com uma ideia de conteúdos para as pessoas estudarem, ou alguns vídeos, ou apresentação de vocês, e tendo essa conexão um pouco mais intimista mesmo, sabe? Com as pessoas, para eles conhecerem vocês, e aí sim vocês podem engajar. E, obviamente, fazendo aquela corrente de WhatsApp, né? Tentando sempre mandar para o maior número de pessoas possível, pedir para as pessoas compartilhar, fazer bastante mídia do evento quando ele acontecer, porque as pessoas também gostam de um biscoito, então postar uns stories e remarcar a pessoa sempre funciona. Ótimas dicas. Bom, na Rocket, né, basicamente, nós temos buscado também utilizar a plataforma do Instagram, né, que tem sido aqui nós temos o maior alcance, para divulgar o nosso trabalho, né, passar a nossa mensagem, cativar todo mundo, que eu acredito que é bem interessante, né, não é em todo lugar que você encontra alguém fazendo foguete. Então, só o fato da gente ter aí o diferencial da equipe postando como a gente utiliza a metodologia de nosso trabalho, né, é bem interessante. Passar a nossa mensagem, a nossa visão, o nosso valor tem sido bem interessante aí de uma maneira como um todo. O marketing tem mandado muito bem nisso. E uma estratégia que tem sido como foco são curiosidades, né? Postar curiosidades, principalmente sobre o que nós fazemos em engenharia aeroespacial, com enquetes interativas no Instagram, que tem sido a plataforma base aí e tem trazido bastante alcance e frutos bem interessantes. Legal. Espero que tenha anotado todas essas dicas aí, hein, pessoal? Massal, por enquanto é isso. Eu só queria dar um recadinho, posso? Pode. Gente, não se esqueça que a gente está fazendo um sorteio, tá? Então, como bem a Júlia comentou, sorteio é uma coisa legal e a gente está fazendo. Então, não esqueçam de ir lá no Instagram, no nosso post, tá? Comentar hashtag Empower, hashtag PainelES, para depois, no final, participar do nosso sorteio. Não é biscoito, mas é curso, né, André? O curso é ótimo, hein? Legal, combinado. Bom, vamos avançar aqui para a nossa terceira rodada e a gente segue ainda na linha de entender um pouco mais das iniciativas aí que vocês estão conduzindo, né? Então eu volto aqui para o início, eu volto aqui para o Fê Félix contar um pouquinho mais que vocês estão conduzindo aí no CAEC. Bora lá, então. Eu queria dar um foco um pouquinho mais no PDI, que a gente
está organizando aí com os membros. Como o Mazão falou, cada área tem um responsável do departamento de gestão de pessoas. Só um parênteses, Félix, desculpa te interromper. Para quem ainda não conhece, nunca ouviu falar num PDI, o que é um PDI? Aí eu vou falar um pouquinho mais para frente dele como que a gente fez. Só explicando um pouquinho melhor como que funcionava o acompanhamento aqui. E esse acompanhante, ele estava ali para ajudar os membros a resolverem problemas que acontecessem, para ajudar no bem-estar da área e dar suporte para os assessores e diretores sempre que necessário. Só que a gente queria mais, não só ver se estava tudo bem, mas a gente queria, com isso, promover um autoconhecimento maior dos membros e acelerar o desenvolvimento de lideranças, com o desenvolvimento pessoal, profissional e da própria entidade. Então, a gente definiu uma estrutura geral para o que é ser o PDI, como que ia acontecer, os encontros, e a gente chegou a uma estrutura que GP ainda está refinando, mas que já está bem legal. Os encontros começam com alguns testes, a gente faz testes de personalidade, teste de sabotadores, para que o membro possa se conhecer melhor, entender como que a rotina dele funciona, como que a vida dele funciona, coisas que talvez a gente não parou para pensar ainda. E em cima disso, a gente constrói uma matriz SWOT para os membros, em que a gente linka para cada membro quais são as forças e fraquezas dele hoje, que são aspectos internos, quais são as oportunidades e as ameaças, que são aspectos externos, e também é um momento assim que o membro para pensar um pouco mais na vida dele, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos que ele quer melhorar, na faculdade, na cidade, onde ele está, quais são as oportunidades que ele tem, que às vezes está deixando de abraçar, quais são as ameaças, o que pode estar atrapalhando ele hoje, como pessoa, como diretor, como líder, como membro, e que às vezes ele não tinha enxergado antes, né? E em cima disso, a gente traça metas para cada um deles. GP não traça as metas para os membros, mas a gente usa a metodologia SMART para criar 3 metas para os membros. A gente cria as metas. A metodologia SMART é o quê? São metas específicas, são metas que podem ser mensuráveis, alcançáveis, que são relevantes para os membros e que têm um tempo definido. Uhum. Então, a gente define metas pessoais para o membro. O papel de GP não é criar a meta para o membro nesse momento, mas sim ajudar ele a entender o que ele quer e o que ele tem que fazer para chegar até onde ele quer. Então, a gente destrincha isso juntos e aí cria uma meta pessoal, uma profissional, como o membro quer se desenvolver profissionalmente, e uma meta também dentro da entidade, principalmente para aqueles membros que querem alcançar algum cargo de liderança. Tem membros que querem se postular para a diretoria. O que você precisa fazer para isso? O que está faltando hoje que você acredita que precisa ter para ser eleito pela entidade? Então, o GP constrói essas metas com os membros e depois acompanha mensalmente e tenta entender quais foram os sucessos, quais são as metas que foram concluídas, aquelas que o membro se sentiu realizado, e aquelas que não foram concluídas, a gente tenta entender o que aconteceu, quais foram as dificuldades e readequar elas à realidade do membro e traçar novas metas para o próximo mês, para o próximo ciclo, e a partir disso os membros vão se desenvolvendo cada vez mais, mesmo sem estar participando de eventos, de projetos, e cada um no seu ritmo também, a gente não implica ritmo para ninguém. Legal. Isso também é uma bela forma de engajar também, né, Félix? Assim, desenvolvimento que o pessoal busca nas organizações estudantis, você tem isso de uma forma super estruturada, né? Esse negócio é sofisticado aí, até as empresas têm bastante dificuldade de implementar, vocês estão de parabéns. Show de bola. É uma coisa que a gente queria muito implementar, também para dar continuidade no trabalho da entidade, não ter uma quebra do trabalho que a gente tem hoje, mas querer que os líderes do ano que vem, nos próximos anos, sejam engajados e tenham uma bagagem para que isso possa acontecer da melhor forma possível. Uhum. Legal, bacana. Eu acho que na linha sucessória aí você garante que você tenha cada vez membros mais capacitados para assumirem as posições de liderança, né? Porque eles conseguem usar o tempo a favor para se capacitar, né? Genial. Show de bola, Júlia.
Já queria começar falando que eu adorei a iniciativa de vocês, Félix, achei incrível, muito genial mesmo, mandaram Muito smart, muito bem. né? Muito smart. Sim, smart demais. Agora falando um pouquinho da Leve, né? A gente trouxe bastante a questão das parcerias. E aí aqui no slide até fala, né, de algumas empresas que são nossas parceiras e mais do movimento Empresa Júnior. Dentro da Leve, a gente decidiu separar essas parcerias em algumas categorias. Então, a gente tem a categoria cliente, que são aqueles clientes que são promotores, aqueles clientes que estão mais do nosso lado, que a gente realiza mais eventos, que a gente realmente tem a oportunidade de ajudar constantemente. Tem também a categoria UF, que tem até aí, né, a UF e a Faculdade de Turismo e Hotelaria. Nós éramos um laboratório de eventos, então a nossa parceria com a UF é tudo pra gente. A gente valoriza muito os nossos professores, os alunos, o cenário que a gente está presente, né? Porque sem eles a gente não seria nenhuma empresa júnior. Então, eles são um papel muito importante na nossa história. Os professores sempre ajudam a gente no nosso desenvolvimento, não só como estudantes, mas também como empresários juniores, além de trazer oportunidades de projetos também. A gente também tem a categoria capacitadores, que são basicamente mais empresas e talvez até algumas empresas juniores também, que têm a possibilidade de ensinar alguma coisa pra gente, de trazer um conhecimento, de realmente expandir os nossos horizontes. A gente tem a categoria MED, que é o nosso movimento, e a gente tem a categoria plural, que é basicamente uma mistura de todas essas categorias ditas anteriormente. Começando um pouquinho do MED. Eu sou muito suspeita para falar porque eu sou extremamente clubista, eu amo o movimento Empresa Júnior, ele tem um papel extremamente importante na minha vida e assim como na da Leve. Nós somos uma empresa muito baby, temos só 10 anos e alguns meses e a gente já tem uma visibilidade muito boa dentro do nosso movimento, então a gente preza muito por isso. E tudo se deu por conta das nossas antigas gestões e por conta do trabalho que os membros estão realizando hoje, né? Então, é realmente aquela questão de ter uma parceria mais no sentido de você confiar em outras empresas juniores. Não somente para realizar projetos em conjunto, que é até uma meta que o MED dá para a gente, mas também para você indicar essas empresas júnior, para você pedir uma capacitação dessas empresas juniores. Então, na Rio Júnior, todas basicamente são as nossas parceiras, porque a gente acredita muito nelas, né? E a Leve, ela já bateu a meta de empresa júnior conectada, foi uma da segunda do Brasil. Então, a gente já realizou projetos em conjunto com outras empresas, a gente já indicou projetos e a gente quer fazer isso cada vez mais, porque eles acreditam muito na gente e a gente acredita muito neles. Então, a gente preza muito pelo nosso movimento em si. Não só pelas empresas, mas também contra a nossa federação, porque eles dão um suporte extremamente grande, seja trazendo capacitações, seja conversando, dando mentorias. Sem eles, realmente seria muito mais difícil do que às vezes já é. E aí, falando de empresas, né? Uma curiosidade muito legal é que a Empower foi a primeira parceria oficial da Leve. Então, foi aí que as nossas portas abriram, foi aí que a gente teve a oportunidade e a coragem mesmo de entrar em contato com outras empresas. E a partir disso a gente já foi buscando as empresas que têm mais a nossa cara, que a gente valoriza mais, que os valores e o propósito são um pouco parecidos com o nosso. Então, não foi só por nome, não foi só por tamanho, e sim por realmente o que a empresa preza, né? Então, a gente tem a Globo, a gente tem a Academia do Universitário, a gente tem o IAG, a B2W, a gente também tem o Atuar Cursos, a gente tem a Hackeando Processos, e temos outras em vista. Por que essas empresas, né? Porque eles trazem resultados muito bons, não só de capacitação para a empresa, mas capacitações para o membro. Então, a gente desenvolve os membros de uma maneira muito incrível, com bastante impacto. A gente se desenvolve como pessoas, a gente desenvolve a nossa empresa, além de, obviamente, eles darem um suporte para a gente, seja nas nossas redes sociais, seja nos eventos, e também a abertura de portas para o mercado de trabalho. Então, isso traz uma diferença muito grande na nossa vida como EJ, né? Então, a gente valoriza muito isso e cada vez mais a gente quer que os nossos membros se desenvolvam, a gente quer que os nossos membros tenham um impacto maior no mercado, que isso já vai se conectar com a nossa visão, com a nossa missão. E a partir disso, a gente vai criando essas conexões e esses resultados são muito bons para a gente. Um parceiro é tudo de bom.
Tudo de bom, né, Juliana? Legal. E um ponto que você comentou, acho que é muito legal, assim, né? A partir da plataforma, né? O Félix comentou também. A gente vai comentar um pouco mais, mas vocês podem aproveitar a plataforma para solicitar várias ações e obter conhecimento das empresas mentoras. A gente já vai falar um pouco mais. É super simples, é gratuito. Vocês conseguem se conectar com as principais empresas do país. E aí, se a Andrea deixar, a gente pode dar alguns spoilers no final, contar algumas empresas que estão chegando, tem muita coisa legal. Então, fica com a gente até o final. E aí, a gente passa a palavra para o Kelvin contar um pouco mais. Traz mais uma iniciativa para a gente aí, Kelvin. Continuando, então, Bom, acredito que deu para perceber que o nosso modelo de estruturação, né, de projeto, ele está muito ligado com a questão do registro de todas as atividades. E, de fato, esse é um pilar da gestão atual, que é a gestão do conhecimento, né? Ou seja, como o Massal até mesmo comentou, essa entrega separada em diferentes condições de trabalho, em diferentes períodos, tem sido interessante para que a gente consiga acompanhar a evolução, né, de uma maneira como um todo do projeto, para ver se está adequado ou não. Então, aliado a esse reprocessamento de dados, nós utilizamos mais um método, né, para que nós tenhamos certeza de que estamos seguindo no caminho certo, que é a metodologia PDCA, né, que é o Plan, Do, Check and Act no final, e nos trará basicamente um prognóstico se todas as nossas atividades estão dentro do padrão de qualidade esperado, assim como também dentro do volume, né, do peso técnico esperado também. É importante salientar também que toda essa parte de gestão do conhecimento tem um grande objetivo e muito nobre, que é servir também de biblioteca para todos os projetos futuros da equipe, assim como também o fomento de novas equipes, como a nossa equipe já fez no passado, né? Nós temos aí a sementinha em algumas equipes pelo Brasil, a Federal Santa Maria foi uma grande parceira nossa, a Federal do Rio de Janeiro, a Federal do Rio Grande do Norte. A gente tem uma questão de compartilhamento de projetos que é sempre muito proveitosa. Ou seja, essa biblioteca servirá provavelmente para incentivar o foguete modelismo também em todo o país, né? Obviamente que nos aspectos que não são sensíveis. Ou seja, está aí a questão da transparência. Nós temos a transparência de toda essa documentação para os nossos membros. Temos uma plataforma dedicada, né, de compartilhamento de arquivos que permite que todo mundo, a qualquer momento, consiga consultar o relatório técnico de um departamento A ou um departamento B, debater com aquele membro que foi responsável pela execução daquela atividade, e assim a gente consegue ter uma comunicação extremamente fluida, extremamente direta ao ponto, né, que é o que a gente esperava, para não ter nenhum ruído, nada, a gente ter sempre certeza do que está sendo discutido. Ele primeiro, considerável, né? Se essa discussão é válida. Se segundo, é assertivo. Se terceiro, vale a pena. A gente consegue fazer uma filtragem aí para que nós tenhamos o máximo de aproveitamento do nosso tempo possível. Bom, para finalizar, eu gostaria de falar que essa documentação, né, a rigidez, a rigorosidade pela qual nós temos a entrega desses relatórios técnicos, também é pensando no nosso cliente, que seriam os nossos membros, né? A questão de o que é mais valioso para os nossos membros além do conhecimento. Obviamente que no dia a dia de um engenheiro, como eu já tive a oportunidade de experimentar, a competência de se registrar adequadamente as atividades em um relatório técnico é crucial, né? Ou seja, tanto para quem quer ir para a indústria, como também quer ir para a carreira acadêmica, o que nós estamos fazendo, a aclimatação nessa rigorosidade técnica é muito positiva para o nosso membro, ou seja, ele sairá com certeza muito mais capacitado em questão de como realizar um projeto de engenharia do que ele entrou. E essa é a nossa maior realização, proporcionar aos nossos membros essa oportunidade. Acredito que seja isso. Legal. E uma coisa que nos admirou muito quando você começou a contar aí nossas conversas, que é assim, a forma como vocês fazem a gestão do conhecimento, né? Todas as organizações estudantis pelas quais eu passei ao longo de 5 anos de graduação, cara, eu não vi nenhuma organização conseguindo fazer, não é nem fazendo bem, é fazer mesmo, a gestão do conhecimento. E isso faz com que a gente perca muita informação, né? Com as trocas de gestão que vão acontecer ou anual ou semestralmente. E aí é difícil evoluir se você não sabe quais decisões foram tomadas e qual era o contexto. Então, a gente está sempre refazendo muita coisa. Então, acho que essa dica que você comentou, tanto de estimular a documentação, deixar isso no repositório, que seja fácil de consultar,
cara, esse é o ponto de partida da gestão do conhecimento, né? Então, muito legal esse insight que você trouxe e assim, poxa, vocês estão conseguindo fazer de uma forma super bem sucedida, né? Então, a questão assim, como que a gente pensa para que outras vezes também consigam aplicar, né? Pode ser mais simples, pode ser um pouco diferente, mas a gestão do conhecimento é importante, né? Acho que você trouxe um ponto super, super relevante para a evolução, né? Dos eventos, dos projetos, dos times, enfim. Legal, obrigado pela sua contribuição. E, bom, chamo a Andréia. Temos perguntas? Temos sim uma pergunta para a Júlia. A pergunta é da Ana, da Integre Júnior, e ela quer saber se ela pudesse dar algumas dicas de como se tornar mais conhecida no movimento de empresas júnior, né? Ter uma imagem melhor perante esse grupo. Ser amiga da Júlia e está próxima dos levinhos. Pronto, então tem uma próxima pergunta aí, Andréia? Ana, muito obrigada pela sua pergunta. Eu adoro essa pergunta, porque, como eu já falei antes, eu sou apaixonada pelo MED. Mas é realmente você se mostrar presente. E aí, quando eu digo isso em todos os sentidos, tanto como pessoa mesmo, como representatividade da sua empresa júnior. Então, o presidente provavelmente é a pessoa que tem mais essa personalidade de passar a imagem da empresa, tanto pela sua cultura e tanto pela comunicação. Então, poxa, vai em eventos que o MED realiza, seja da sua federação, seja de outras EJs, seja de outras federações, se possível, tente participar. Tenta ter aquela integração muito grande com a sua federação mesmo. Então, convide eles para passar um dia na sua EJ, convide eles para dar umas capacitações, para conhecer os seus membros, não só eles, mas tanto quanto outras EJs, é muito legal. E aí uma coisa que acaba meio que passando despercebida, mas fica na cabeça das pessoas, é a cultura da empresa. Então, a maioria das empresas júnior tem um mascote, tem uma cor específica. Então, quando vocês forem em eventos, por exemplo, vão com a cor da sua empresa, levem o mascote, levem a bandeira. Isso já faz ficar na cabeça das pessoas que vocês estão lá, que vocês estão presentes. E aí, se a sua EJ tiver um conselheiro ou conselheira, essa pessoa também tem esse papel, que é extremamente importante, né? Que é passar a sua empresa para os outros conselheiros e tanto assim para as outras EJs. Então, eu sou conselheira da minha EJ e eu tenho esse papel. Então, realmente, você conversar com ele. Poxa, marca uma reunião para apresentar os serviços que vocês oferecem e aí já pode surgir um projeto compartilhado que já vai ajudar na meta de vocês, que a BJ traz, né, que é Brasil Júnior. Tentem realmente se conectar, fazer aqueles benches sempre de uma forma mais constante com outras empresas juniores, mostrar que vocês estão lá, tentar incluir essas empresas no cotidiano de vocês, no dia a dia de vocês e também talvez até nos serviços de vocês, né? Porque quando você tem uma parceria com uma empresa júnior, isso também já vai te ajudar nas metas, vai te ajudar a ser reconhecido pelo movimento e é só realmente vocês deixarem essa abertura, vocês convidarem eles, vocês irem às coisas que eles oferecem e vocês se mostrarem presentes como cultura e como empresa. Ótimas dicas. Agora, o caminho tá dado, né? Muito legal. Isso aí. Como estão de perguntas, Andréia? Mais perguntas? Não, podemos seguir agora. Combinado. Bom, então a gente está indo agora para a nossa quarta e última rodada, né? A gente entra agora pedindo algumas dicas para nossos queridos participantes aqui, né? Então, gente, quem tiver, essa acho que é a nossa última oportunidade, quem quiser mandar perguntas aí, então esse é o nosso último momento, né? E fiquem atentos aí, como o JP está colocando aí na imagem, para preencher o formulário de certificado de participação, né? A gente vai encaminhar por e-mail para vocês certificado que pode contar como horas aí junto às universidades. Legal? Bom, então vamos entrar aqui na nossa quarta e última rodada, super quente, estou super na expectativa, veio muita coisa legal aí das iniciativas de engajamento e muitas expectativas para as dicas aí, né, Andréia? Vamos pular, vamos para a parte final, não precisa das dicas, precisa? Rapidinho. Então vamos sim com as dicas. Como não, né? A parte principal é a cerejinha do bolo. Bom, Sim. Vamos chamar, então, o Félix para contar um pouquinho para a gente aí de quais são as dicas que a gente pode deixar para quem
para quem está nos acompanhando? Beleza. Acho que o que mais ajudou a gente nesse período de quarentena foram essas 3 coisinhas que estão no slide. O que motivou muito a gente, todos esses membros lindos que estão sorrindo aí, foi lembrar do nosso propósito. O que a gente quer fazer dentro de um centro acadêmico. E isso motivou muito a gente a estar se reinventando a cada dia e estar trazendo o melhor para os membros aí. Para os alunos, no caso. Outra coisa que a gente achou muito importante com todo o distanciamento foi de estar sempre ouvindo o feedback dos membros, sejam positivos ou negativos, e estar sempre buscando melhorar as coisas a partir disso. Porque quando a gente escuta eles, a gente entende o que realmente é importante para eles. Então, o que a gente precisa melhorar. E, por último, não esquecer que a gente ainda é aluno também. Tipo, a gente pode errar, mas que erremos rápido. E que a gente está aqui para aprender e se desenvolver. Tudo que a gente quer é ter um curso melhor, ter alunos melhores, ter amigos. E uma coisa que eu gosto muito no CAEC é esse clima de família que a gente tem muito. É isso aí. Errar rápido e barato, né? Sem quebrar a lojinha, né, Félix? É isso aí. Essa é a dica. Júlia. O Félix falou muito bem. Eu ia até falar um pouquinho de propósito, mas ele foi perfeito. E aí é isso sim, é valorizar realmente as pessoas que você tem dentro das suas organizações, né? Então, dar uma voz para elas, mostrar que elas têm capacidade de crescimento, isso já ajuda bastante. E há uma vez, o Peter Drucker, espero que esteja falando certo, disse que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, é basicamente vocês valorizarem quem vocês são e não é só como vocês fazem. Obviamente é importante, mas realmente vocês conseguirem dar valor aos membros, dar valores ao crescimento de vocês, o que vocês aprenderam, o que vocês erraram e não se esquecer disso, né? E aí linkar bastante com o propósito, porque motivação é um motivo para uma ação. Então, por que não botar o propósito como essa ação? E aí, por último, a questão do networking, né? Fazer conexões com seus movimentos, com os professores, com os alunos, com os clientes, seja o que for. Essas organizações, elas vão ajudar muito vocês, seja em projetos e seja conhecimento. Então, deem essa abertura para vocês realmente terem um conhecimento cada vez maior. Ulala, isso aí. Kelvin. Bom, o que eu tenho mais para comentar com vocês aqui nessa finalização é mais uma sumarização, né, de tudo que deu certo para a gente. Bom, começarei então falando que a comunicação ela tem que ser extremamente efetiva dentro do projeto, né, principalmente nesse tempo que a gente vive de pandemia. Ou seja, o que nós fizemos? Nós desvencilhamos totalmente a comunicação de projeto da comunicação usual, ou seja, mudamos a plataforma com a qual nós fazemos a gestão de projeto e tudo é discutido, né? Saímos do WhatsApp, deixamos o WhatsApp só para grupos de integração mesmo, e eles são extremamente restritos, né? São poucos e controlados pela gestão da equipe. Isso ajuda a gente a manter o foco, né? Como eu comentei lá atrás, tempo de brincar, tempo de projeto. Então, ou seja, projeto, plataforma, outras coisas. Isso foi muito interessante para a gente ter aí também um registro de todas as nossas discussões, né, adequado. Porque, querendo ou não, o WhatsApp acaba perdendo e é um pouco complicado. A gente sempre procurou traçar objetivos factíveis, né? E com a pandemia, tendo em vista aí, a gente procurou trazer isso mais para o curto prazo. Fazer com que a gente tivesse uma confiabilidade na nossa capacidade de realização do projeto maior. E isso se provou muito valoroso, né? Todo mundo se engajou e percebeu que conseguia fazer, conseguia realizar. Os relatórios mensais, eles definitivamente, como eu comentei também, engajaram muito a galera, eles se sentiram desafiados. Obviamente que ninguém gosta de fazer relatório, mas o desafio estava posto à prova, né? Entregar alguma coisa de qualidade, isso meio que brincar um pouco com o psicológico, né? Mas, de fato, foi uma coisa muito interessante que nós pudemos trazer aí, que trouxe bons resultados. E, por fim, na ótica do Projeto Polo, né, que é um foguete que ele está planejado para voar com um apogeu de 3 km de altitude, levando um satélite embarcado com 2 experimentos para fazer coleta de dados na atmosfera. Várias inovações foram propostas, né? Inovações tecnológicas. E isso foi bem interessante. Pensar um pouco fora da caixinha, digamos assim. Beleza, a gente já fez isso. E se a gente fizer um negócio tal?
pode ser, à primeira vista, uma ideia meio louca, né? Mas toda ideia é viável até que se prove o contrário, né? Ou seja, sentar também, fazer a análise de viabilidade é interessante, mas acatar essas ideias diferentes foram muito interessantes para que nós conseguíssemos manter membros antigos até, que já tivessem essa perspectiva de, acho que já deu o que dá na Rocket aqui, acabou, já fiz tudo que deu para fazer, mas não. Essas novas coisas colocaram eles, trouxeram eles de volta, como também fincaram basicamente estacas na equipe para eles. Isso foi bem interessante porque a experiência dessa galera, com tudo que aconteceu lá atrás, na época que a gente ainda não documentava tudo certinho como hoje, isso é completamente válido e trouxe para a gente também resultados muito expressivos. Show de bola. Temos tempo para uma perguntinha, Andréia? Como estamos? Tá bem complicado o nosso tempo aí. A gente tem várias perguntas aí. Acho que se a gente ficar respondendo todas, a gente vai ficar aí até... A gente consegue fazer o seguinte, vamos trazer 2 perguntas, a gente vai direcionando, bem direcionado. Conseguimos fazer assim? Conseguimos sim. Primeiro, a pergunta da Ana Carolina. Ela queria saber, voltando àquele tópico ali relacionado a engajamento, como que vocês conseguem proporcionar confiança e cooperação entre os membros para atingir um melhor resultado? De uma forma bem resumidinha, né? Para a gente poder passar por todo mundo. Falando bem rapidinho, eu acho que é importante nessa questão de gerar confiança, reconhecer sempre o trabalho dos membros, tá sempre elogiando, dando feedbacks positivos, e eu acho que quando o membro sente que o que ele está fazendo está de acordo com o propósito da entidade, está sendo bem feito, ele é motivado a estar fazendo sempre mais e melhor. Boa. Na Leve, a gente dá muita oportunidade de crescimento, né? Então, isso ajuda bastante. A gente tem uma oportunidade muito grande de deixar todos os nossos membros, se possível, gerenciar um projeto. Então, isso passa uma confiança muito grande e as responsabilidades também são muito grandes. E aí, com isso, a gente pode gerar um engajamento maior e traz aquela questão da confiabilidade mesmo. Muito bom. Bom, sendo bem sucinto, vou tentar sumarizar, né? Objetivos que agreguem valor para os membros, metas viáveis e comunicação confortável e integração entre todos os membros. Eu acredito que essa é a chave para que se mantenha aí a confiabilidade e o engajamento em toda a equipe. Até em tempos de quarentena. Até em tempos de quarentena. Muito bom. Temos uma segunda, Andréia? Temos, do Pedro Oliveira. Ele mandou aqui nos comentários. Ele quer saber como que vocês estão fazendo para manter as pessoas participativas nas reuniões. Como eu disse, a gente está tentando aproveitar ao máximo esse tempo juntos, em que a gente para tudo que está fazendo e tem uma reunião. Então, a gente tenta fazer com que essas reuniões sejam sempre momentos de construção nos rumos da entidade, do centro acadêmico. Então, quais vão ser os nossos próximos passos e fazer com que todos se sintam parte das decisões, que todos tenham que falar, tenham que discutir, dar opinião. Sim, aí na Leve a gente usa bastante a questão, né? As pessoas estão lá por um trabalho voluntário, mas não é porque é voluntário que pode ser tão livre assim. Então a gente linka bastante com a questão da gamificação, que eu expliquei anteriormente. Então, se você for uma pessoa participativa, trazer ideias, você já ganha pontos. Então isso pra gente também ajuda as pessoas a participarem e a se envolverem. E aí também entra bastante na questão de que as nossas reuniões não são tão pesadas, assim, a gente consegue deixar um ambiente mais leve, mais tranquilo. Então, as pessoas costumam querer participar sim. E por alguma coisa que aconteceu, algum problema, tem a questão da justificativa. Então, as pessoas que não podem participar, elas têm que justificar. Boa. Como eu falei lá da reunião de atualização de projeto, né? É sempre propiciar um ambiente confortável para a pessoa, né? E dentro dessa reunião a gente coloca os departamentos para conversarem um com os outros, né? No estilo equipe A conversa com a equipe B e vocês debatem ideias. Ou seja, deixar um pouco mais a discussão descentralizada e fazer todo mundo interagir entre si torna a reunião muito mais dinâmica e muito mais confortável, né? E também fora a perspectiva de que agregue valor.
como comentei, a reunião tem como sempre objetivo apresentar algo novo, para que você consiga aprender e que você consiga trazer alguma coisa para o teu conhecimento que você não tinha anteriormente. Acredito que seja isso. Show de bola. Legal, é isso aí. Como estamos? Fechamos as perguntas? Tem mais alguma aí, Andréia? Não, é isso aí. Oba, fechamos bem, então. Combinado, gente. Super obrigado. A gente tem algumas... A gente vai para o sorteio. Tem o sorteio também, não esqueçam. Segura aí. Antes do sorteio, só passar com vocês alguns pontos aqui, bem rapidinho, né? Como eu mencionei no começo, o Félix comentou um pouquinho, a Júlia também, em relação às capacitações, né? Então, vocês conseguem se inscrever, né, na plataforma Empower. O link está embaixo, talents.empower.vision. É super rápido, é simples, é gratuito. E uma vez inscrito, você tem acesso a várias empresas mentoras que estão muito dispostas a contribuir para o desenvolvimento dos projetos que vocês conduzem e para o desenvolvimento do time de vocês. Então, acho que sempre, né, estando em pandemia ou não, em isolamento social ou não, capacitação sempre funciona bem, né? Mas acho que agora é um momento super diferenciado, porque se a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria, por falta de acesso a laboratório, por não poder juntar o time, mas ainda assim é um ótimo momento para a gente continuar se capacitando, porque em algum momento a gente vai sair do isolamento, a gente vai ter que tirar esse atraso, né? Então, se o time estiver capacitado, isso ajuda muito. Então, na plataforma, a gente consegue conectar a sua organização estudantil com as principais empresas do país, né? E aí você consegue solicitar conhecimentos de diversas formas. Pode ser através de um webinar, ações online, vocês estão vendo aí em azul, né? Então, independente de a gente estar em isolamento ou não, vocês conseguem aproveitar. Tem a questão dos webinars, tem os treinamentos online também, caso você queira um tema específico para o seu time, né? Um webinar ele é mais aberto, como a gente está fazendo aqui, normalmente um tema mais amplo. Se você quiser um tema mais específico, a gente consegue trabalhar ele num treinamento online. Se você quiser algo ainda mais específico para tirar dúvidas específicas sobre o seu projeto, a gente também consegue mentorias com especialistas para falar sobre questões específicas de projeto, desenvolvimento de time, enfim. E as visitas técnicas a gente também está passando a desenvolver elas de forma online. Então, em breve, a gente vai trazer aí para vocês, né? Então, a gente consegue conhecer o processo produtivo, a gente está aprendendo com a Lab, né, Júlia? Então, a gente consegue trazer, vocês conseguem ter uma experiência mais próxima possível, conhecendo o processo, conhecendo a planta, a infraestrutura, enfim, detalhes dos processos a partir das visitas online. Palestras, né, quando a gente puder fazer atividade presencial. Uma coisa muito legal é que vocês também podem solicitar parcerias para projetos de inovação, né, que sejam relevantes para vocês, as empresas possam contribuir com uma parceria, seja com doação de material que elas produzem, seja com doação de materiais que elas descartam eventualmente, seja com o uso colaborativo de laboratório das empresas, né, seja trocando conhecimento por mentorias pontuais ou algo mais perene, assim, mais contínuo por um período maior. Enfim, né, tudo que vocês tiverem interesse de checar, a gente consegue fazer essa ponte aí. Claro, sempre lembrando, né, gente? Acho que é importante que seja um projeto ganha-ganha, bom para a organização estudantil e também bom para a empresa, né? Legal? E tem um espaço para a gente tentar discutir outras possibilidades também, quando a gente fala de outras ações. Tem um card específico ali. Poxa, queria muito um hackathon, queria muito uma parceria diferente do que consta aí. Vocês podem utilizar esse card. Legal? Só para deixar um último ponto sobre as parcerias, a gente consegue trabalhar não só a graduação, mas o pessoal da pós também. Então, de repente, tem um professor que quer se aproximar de empresas para falar de um trabalho de conclusão de curso, iniciação científica, mestrado, doutorado, a gente consegue trabalhar tudo aqui dentro dessas parcerias de projeto. Tem muita coisa legal que a gente pode viabilizar, seja uma EJ, uma outra organização estudantil também, entra tudo aqui e a ideia é que a gente possa inovar juntos. Legal? Então é isso. É isso que eu queria comentar com vocês sobre Empower. Então, cadastre-se, é super rápido e é gratuito, super simples. Deixar aqui com vocês os links, né, tanto das redes sociais da Empower, quanto da Rocket, do CAEC, da Lab, vocês conseguem acessar tudo aí embaixo. Legal? Não esqueçam de preencher o formulário para os certificados, né? A gente vai enviar o certificado de participação no e-mail de vocês. E, por favor, também peço que vocês preencham o formulário de feedback. Então, é super importante para a gente saber o quanto a gente conseguiu agregar para vocês,
seja no conteúdo, seja no formato, na forma que a gente procura trazer o conhecimento para vocês. Legal? Então a gente vai aprendendo com vocês e vai melhorando para as próximas. Quase todos os recados dados. A gente vai para a parte do sorteio em breve, fiquem com a gente. Eu acho que antes, eu queria passar para a Andréia, deixa eu ter uns recadinhos aí, uns convites, é isso, Andréia? Isso aí, rapidinho. Eu só queria convidar o pessoal do Rio de Janeiro. A gente vai fazer uma abertura aí de apresentação mesmo da Empower, dos nossos cases e também das oportunidades que a gente está trazendo para o Estado na quinta-feira, vai ser às 15 horas. Então, se você é do Rio ou se você conhece alguém que é do Rio e quer participar, é só se inscrever no formulário que está aqui nos links, tá? Nos comentários. É só colocar o nome no e-mail, que aí eu mando o link do call para a gente conversar. Legal. A gente começa pelo Rio, né, Andréia? A nossa primeira parada. Em breve a gente vai para outros estados também. Legal? Vai ser nosso teste aí, o Rio, e no futuro para outros estados, com certeza a gente vai atuar também. E vai ter biscoito? Bora! JP aí já projetou o nosso sorteio. Está tudo certo, JP? Pode ir. Legal. Conta pra gente um pouquinho como é que vai ser. Estamos curiosos, André. Como vai funcionar o sorteio? Então, o que aconteceu? A gente fez um post, né? E aí, nesse post, a gente pediu para a galera comentar as nossas hashtags lá. Hashtag Empower, hashtag PainelES. E aí, agora a gente carregou esses comentários aí no Insta Sorteio, que é esse site que faz os sorteios de comentários do Insta. E aí a gente vai sortear, é automático, é como um sorteador online de número, mas para o Instagram. Legal. E o prêmio é um vale curso no Udemy, certo? E aí, depois, quem for sorteado, entra em contato com a gente e a gente viabiliza esse curso. Isso mesmo. Combinado. E acho que o último ponto que eu queria entender aqui, a pessoa que vai ser sorteada, ela precisa estar online. Se de repente sai uma pessoa e ela não sinaliza a presença, a gente roda de novo, certo? Pode ser. Pode ser. Tem que estar presente, né? Precisa já saber quem que é premiado? Então tá. Tananã. Vana Gils. Deixa eu consultar aqui o nome. Está presente? Deixa eu ver o nome dela certinho. Vana Gils, está presente? Giovana Souza. Giovana Souza. Tá com a gente, Giovana? Manda um comentário aqui. Tô aqui, bingo! Legal, a Giovana tá com a gente. Giovana, dou-lhe uma. Giovana, dou-lhe duas. É um delay, né? Se a Giovana responder agora, ela leva um biscoito da Leve. Ela ganha um vale para assistir um disparo dos foguetes lá com Kelvin. O que mais? Um vale PDI com o Fefélix. Não promete. Eu acho que a Giovana não está conosco. Vamos rodar de novo? Bom. Pode rodar, rodemos. E assim, né, JP, se de repente a Giovana aparecer só depois, a gente já tiver sorteado, aí o prêmio vai ser para essa segunda pessoa que a gente está sorteando, certo? A gente organizar. Isso aí. Então, tá. Segunda é a Estela Carvalho. Estela Carvalho. Estela tá por aqui? Estela, dou-lhe uma. Estela, dou-lhe duas. Estela, dou-lhe três.
Opa, vi algum comentário aqui? Acho que não é da Estela Carvalho. Bom, e aí, vamos de novo? eu acho que a gente pode sortear de novo e aí acho que pode ser o último, hein? Se não, a gente vai ficar segurando aí o pessoal. Mas como é que a gente faz se não tiver um sorteado? Tem contato depois com a pessoa, com o terceiro sorteado e... Vamos fazer assim, né? Então a gente fecha no terceiro, acho que boa ideia. A gente fecha com o terceiro, independente dele estar presente ou não, o prêmio vai para ele. Se ele não estiver presente agora, a gente acessa depois, né? Então, Isso aí. vamos. A Estela disse que tá na live. Cadê a Estela? Ela é da Leve e falou que não conseguiu comentar. Entendi. Bom, então, como fazemos? Bom, vamos para a Estela? Vamos para minha Estela? Fechou? Combinado, Estela. Então a gente te acessa aí na sequência e a gente combina a entrega do seu prêmio, tá bom? Combinadíssimo, obrigado. Gente, Kelvin, Júlia, Félix, super obrigado pela participação de vocês, por compartilhar aí o belíssimo trabalho que vocês estão fazendo. Super inspirador pra gente. Pô, e voltem mais vezes à casa de vocês. E aí, muito obrigada pelo esse espaço. Em nome de Estuda Leve, estamos muito felizes de ter a oportunidade de participar aqui com vocês. Vocês são incríveis. E galera, sigam lá a Empower nas redes sociais e se cadestrem na plataforma porque realmente vale a pena. As oportunidades são ótimas. #biscoito, isso aí. Isso aí. Queria agradecer muito o convite aí também, para vir ajudando muito a gente na pandemia e nesse período. E muito obrigado de verdade. Acho que agregou muito para todo mundo que participou e assistiu. Pela Rocket, gostaria de agradecer a todos os presentes aí na live, agradecer aos meus colegas das organizações estudantis, foi uma ótima live aqui, essa conversa foi muito produtiva e, por fim, agradecer aos nossos anfitriões, a Empower, que estabeleceu aí conosco essa nova parceria que eu vejo que será muito proveitosa, muito crucial para a Rocket. Somos novos aí no barco, mas acredito que seremos ótimos parceiros. Pô, tamo junto. Valeu, gente. Grande abraço, boa noite para todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.